Nas últimas 24 a 36 horas, houve centenas de mísseis iranianos que tiveram como alvo principalmente Tel Aviv, focando em infraestrutura militar. Vimos todas as imagens, colunas de fumaça, radares. Milhões de israelenses estiveram em bunkers e abrigos durante esse período. Também houve alguns relatos que foram muito interessantes. Ataques contra instalações nucleares iranianas e a alta liderança da Guarda Revolucionária ocorreram durante a noite e continuam hoje. Os iranianos responderam com 3 ondas de mísseis balísticos. Esta é a versão israelense do Pentágono, o Kiryat, e um prédio nesse complexo acabou de ser atingido. Por favor, volte, por favor. Volte, por favor. Dá para entender aqui? O clima está muito tenso neste local específico, porque os iranianos agora estão mirando no setor de defesa de Israel. Israel, na verdade, proibiu seus cidadãos de fazerem gravações dos diversos locais que foram atingidos. Pelo menos um, mas provavelmente mais, israelenses foram mortos nesses ataques. Dezenas, chegando a mais de 80 pessoas, ficaram feridas. Esse número provavelmente é muito maior. Claro, o Irã sofreu quase 80 mortos e centenas de feridos nos 200 ataques iniciais de Israel. Grande parte do programa nuclear do Irã permanece intacta após o ataque de Israel, pelo menos por enquanto. Ambos os lados dizem que poderiam continuar com isso por muito tempo. Bem, antes de tudo, achei interessante que o correspondente se referiu ao exército israelense como o establishment de defesa, quando eles acabaram de realizar um ataque unilateral e não provocado contra o Irã, que vinham preparando há meses, se não anos, junto com os Estados Unidos, que facilitaram tudo do início ao fim, planejaram junto com eles e tornaram tudo isso possível. Eu estava lendo na ABC News que admitiu que o ex-presidente dos Estados, Trump, disse que eles sabiam a data em que isso aconteceria. Autoridades americanas disseram que forneceram a inteligência que só os Estados Unidos têm capacidade de obter e fornecer por causa de seus ativos baseados no espaço. Israel não possui uma rede assim em órbita ao redor do planeta Terra. Então, esse foi um ataque dos Estados Unidos disfarçado como israelense. Você está certo. Quando esses tipos de conflitos estão em andamento, as pessoas precisam ter paciência. Elas precisam esperar. É muito tentador querer tirar conclusões precipitadas para um lado ou para o outro, mas precisamos apenas ser pacientes e esperar. Tudo vai vir à tona. Tudo será verificado de uma forma ou de outra. Mas o que vemos o Irã fazendo é responder a esse ataque israelense ao Irã em uma versão em maior escala das outras 2 retaliações que eles lançaram contra Israel. Novamente, depois que Israel atacou o consulado deles na Síria e depois atacou o próprio Irã após a primeira retaliação do Irã. Então, é uma operação muito maior. Já ouvimos falar do famoso sistema Domo de Ferro, e Israel tem uma rede de defesa aérea e antimísseis em camadas. Está tudo integrado. Os Estados Unidos estão operando em coordenação com Israel. Isso também foi mencionado no artigo da ABC News, para derrubar o máximo possível desses mísseis. Podemos ver o THAAD sendo usado para interceptar mísseis balísticos iranianos. Eles devem estar quase em órbita, porque é possível ver o rastro. Isso acontece porque a pressão do ar em altitudes tão elevadas é tão baixa que não se comporta como uma explosão normal, como estamos acostumados a ver em combates ao nível do mar. O problema é que Israel possui uma quantidade limitada de instalações de defesa aérea. Em qualquer ataque, o Irã sabe disso. Eles enviam um número específico de mísseis para primeiro saturar as defesas aéreas israelenses, garantindo que pelo menos alguns dos mísseis consigam passar. Essas são armas guiadas por precisão. Elas são lançadas do território iraniano e atingem alvos em Israel com precisão. Então, esse relatório que você acabou de mostrar, Danny, é o que eles chamam de Pentágono israelense. Repare como ele fica bem no meio de uma área urbana densa, um centro populacional.
Por que você colocaria isso lá? Por que faria isso e depois acusaria o Irã de atacar um centro populacional? Você coloca seus alvos militares bem no meio da população civil. E antes de começarmos a gravar, você disse que isso é exatamente o que a Ucrânia faz. E eu preciso lembrar as pessoas, Israel é a Ucrânia original. Eles são o proxy original, criado para lutar nas guerras por procuração dos Estados Unidos no exterior. Guerras que os Estados não querem lutar diretamente. Não sabemos quantos mísseis o Irã possui. Não sabemos se as instalações de produção de mísseis deles foram afetadas por esse ataque israelense ou se talvez ataques subsequentes possam afetá-las. Portanto, não sabemos quantos mísseis eles possuem. Israel tem capacidades de defesa aérea limitadas. Já podemos ver que as capacidades de defesa aérea do mundo ocidental estão extremamente sobrecarregadas e diminuindo. Eles não têm a capacidade de aumentar a produção. E Israel, por outro lado, enfrenta desafios muito mais complexos ao atacar o Irã, porque estão usando aeronaves. Eles precisam realizar grandes sortidas, coordenar com guerra eletrônica e se preocupar com as defesas aéreas. Estão voando sobre o espaço aéreo de outros países e entrando no espaço aéreo iraniano para fazer tudo isso. Portanto, é muito mais complicado. Será muito mais difícil para eles manterem esse esforço, mesmo que tenham as munições e tudo mais necessário para isso. Há relatos de que o Irã derrubou um segundo F-35? Então são dois. E isso significaria que o F-35 foi abatido pela primeira vez em sua história de uso, o que é histórico de certa forma. Também temos relatos de uma nova onda de mísseis, e a própria mídia israelense está admitindo que na área de Rishon LeZion, que abriga muita infraestrutura militar de Israel, incluindo aquele complexo, o complexo Kiryat, a mídia israelense informou que a destruição nesse distrito foi sem precedentes, e disse que só nessa área houve uma morte e 40 feridos. Então, acho que o que estamos vendo, Brian, quero saber sua opinião sobre isso, é que tivemos a Operação Verdadeira Promessa 3 lançada, e agora estamos testemunhando que sim, não sabemos quantos mísseis o Irã possui, mas eles têm uma quantidade significativa. E se eles estão dizendo que vão continuar pelo tempo que for necessário, então parece que Israel entrou em algo, com os Estados Unidos, é claro, apoiando, sustentando e provavelmente incentivando, mesmo que Israel não precise de nenhum motivo para querer uma mudança de regime no Irã. Mas ambos estão se encorajando mutuamente a fazer isso. Isso já está se mostrando um grande atoleiro, um problema. E claro, com promessas de incendiar Teherã, vemos Israel e os Estados Unidos recorrendo às mesmas táticas de sempre, que são: bem, se você não pode vencê-los militarmente, especialmente de forma rápida, então vamos atacar civis. É isso que Israel está prometendo. E sabemos que se Israel está prometendo isso, os Estados Unidos também estão. Muitos pontos interessantes aí, Dani. Bem, se Israel é um proxy como a Ucrânia, os Estados Unidos estão mais do que felizes em voluntariá-los para uma guerra. Eles podem sofrer perdas catastróficas, destruir sua economia e devastar sua população. Os Estados não se importam. Esse é todo o propósito de ter proxies, fazer com que outras pessoas lutem e morram pelas suas guerras. É isso que eles estão fazendo com a Ucrânia agora, há 3 anos seguidos. E é isso que agora escolheram que Israel faça. E é exatamente isso que Israel está fazendo agora. Sempre tem gente discutindo comigo dizendo que Israel controla os Estados Unidos. Se esse fosse o caso, os Estados Unidos teriam iniciado o ataque. Eles estariam assumindo a responsabilidade por isso, e seriam eles que estariam recebendo mísseis balísticos, não os israelenses em sua capital de fato, Tel Aviv. O que as pessoas precisam entender é que tanto o Irã quanto Israel estão realizando esses ataques de longo alcance um contra o outro. Se você olhar no mapa, eles não são países vizinhos. Eles realmente não têm a capacidade de organizar forças terrestres e avançar. E há um limite para o que se pode fazer com esses ataques de longo alcance. Veja a Rússia. A Rússia disparou milhares de mísseis e drones contra a Ucrânia.
Eles também têm um exército enorme na Ucrânia. E mesmo assim, não conseguiram destruir completamente as defesas ucranianas, sobrepujá-las e derrubar o governo em Kiev. Só para dar um exemplo. Então, o que Israel e Irã podem realisticamente alcançar com esses ataques? Agora, o Irã não está fazendo isso apenas para se vingar porque está com raiva. Esta é uma resposta muito calculada e ponderada. Sim, é uma resposta grande, mas é proporcional ao que Israel fez com eles. O que eles querem é aumentar o custo para Israel. E então, se os Estados Unidos se envolverem diretamente, eles já estão envolvidos, será preciso aumentar o custo para eles também, de modo que quanto mais tempo isso durar, mais caro ficará. O Irã consegue enxergar o quadro geral. Não se trata apenas dos Estados Unidos e de Israel lutando contra o Irã no Oriente Médio. Isso envolve Rússia, China, Irã e o mundo multipolar. Se eles gastarem tempo demais, recursos, munições e mão de obra nessa guerra contra o Irã ou na guerra por procuração na Ucrânia, sua capacidade de conter e impedir a ascensão inevitável e irreversível da China desaparecerá. Eles nunca vão recuperar isso. Há uma janela de oportunidade se fechando, e é isso que levou os Estados Unidos a tomar essa atitude em primeiro lugar. Isso foi perigosamente desesperado, extremamente imprudente. O resultado é imprevisível, mas eles fizeram mesmo assim. Temos alertado sobre isso. Eu sei que já conversamos sobre isso muitas vezes, Dani, que os israelenses estão ficando sem tempo, e estão ficando perigosos e desesperados, e iriam fazer coisas como essa. Eles vão tentar provocar uma guerra com a China por causa de sua província insular de Taiwan. Eles vão continuar escalando o conflito na Ucrânia contra a Rússia. Então precisamos ficar muito atentos a isso e observar tudo com muito cuidado à medida que se desenrola. Se formos ver mísseis iranianos por vários dias, se a Operação Verdadeira Promessa durar vários dias, ou até várias semanas, então esse nível de desgaste, na minha opinião, será muito problemático, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel. Você acabou de descrever a situação geográfica. O Irã, obviamente, vem se preparando para isso. É por isso que eles dependem de seus sistemas de armas de longo alcance. É por isso que eles vêm construindo essas cidades de mísseis, e tudo isso há anos, se não décadas. Portanto, o Irã está preparado para essa guerra de autodefesa, enquanto Israel e os Estados Unidos terão que travar uma guerra de desgaste ofensiva em uma posição geográfica muito precária. E o Irã, é claro, já prometeu que ativos dos Estados Unidos também serão alvos caso os Estados Unidos se envolvam mais. Eu queria saber sua reação a isso, mas também queria sua reação a esta citação do vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Ele disse o seguinte, Brian. É uma declaração muito interessante. Ele disse que não importa o quanto Israel tente apresentar agora, que há danos e prejuízos irreparáveis e que seus objetivos foram alcançados, e assim por diante, eles acabarão em uma situação de segurança pior do que antes dessa ação. Não quero antecipar nada, mas a determinação do lado iraniano fala por si só. Sim, eu concordo totalmente com isso. E não é exatamente isso que os Estados Unidos fizeram consigo mesmos na Europa com a Ucrânia. E agora com o resto da Europa, do jeito que destruíram completamente toda a região nessa guerra por procuração sem sentido que estão travando contra a Rússia e perdendo. Pelo que podemos ver, eles estão perdendo. E não é isso que estão fazendo na região Ásia-Pacífico. Estão provocando essa guerra com a China. Estão tentando cercá-los e contê-los. Estão perdendo credibilidade. Estão desperdiçando enormes quantidades de recursos que deveriam ser gastos em casa com o povo americano de fato, as pessoas de quem deveriam cuidar. Então, eu concordo totalmente com isso. Queria voltar a alguns dos outros pontos que você mencionou, Dani, sobre os F-35. Se isso for verdade, ainda não vi confirmação disso, mas se for verdade que 2 F-35 foram abatidos, isso confirma suspeitas que temos há anos. Os Estados Unidos e Israel, com os F-22 e F-35,
Supostamente aeronaves, pelo menos parcialmente furtivas, estavam realizando ataques à distância contra a Síria porque temiam que o Sistema Integrado de Defesa Aérea sírio fosse capaz de detectá-los e possivelmente abatê-los. Então eles estavam realizando ataques à distância que poderiam ser feitos com qualquer aeronave. Não é necessário ter esses programas de armas trilionários para fabricar aeronaves capazes de disparar armas à distância. Isso seria outro grande sinal de que a dominação militar dos Estados Unidos está se dissipando e evaporando. Você mencionou o programa nuclear iraniano e até mesmo reportagens da mídia ocidental afirmando que talvez não tenha sido causado tanto dano quanto Israel tenta alegar. Se você ler os documentos de políticas desde 2009, como o Which Path to Persia, do Brookings Institution, eles já previam que isso aconteceria. Se você tentar realizar um ataque para eliminar o programa, seria necessário conduzir uma campanha tão massiva e sustentada contra o Irã para destruir o programa nuclear por meio de ataques aéreos que definitivamente exigiria a participação dos Estados Unidos. You would definitely need US participation. Israel is simply not capable of carrying it out. Israel simplesmente não é capaz de realizar isso sozinha. E não acho que nada tenha mudado desde que isso foi escrito em 2009. O Irã sabia que esse ataque estava por vir. Eu sabia que estava por vir. Sou apenas um cara com uma conexão de internet aqui no Sudeste Asiático. O Irã certamente sabia que isso ia acontecer. Como você disse, eles têm suas cidades de mísseis, construíram instalações subterrâneas, quase certamente espalharam tudo, e você pensaria que eles teriam redundâncias sobre redundâncias para garantir que tudo o que consideram necessário sobreviveria a qualquer tipo de ataque realizado por Israel. Então, todos esses fatores somam-se para criar, como você disse, uma situação muito difícil para os Estados e seus aliados. O objetivo deles é basicamente derrubar o governo. Se vão conseguir instalar um regime fantoche no lugar ou não, eles não se importam. Eles querem destruir o governo iraniano, sua economia, seu exército e removê-lo do cenário global, onde também estão tentando isolar e conter ainda mais a Rússia e a China. Portanto, eles estão travando uma batalha difícil. Tudo que o Irã precisa fazer, tudo que o governo de lá precisa fazer, é sobreviver. E eu acho que é isso que vai guiar as decisões deles nos próximos dias e possivelmente semanas, por quanto tempo isso durar. A guerra de narrativas, a guerra de relações públicas, você poderia chamar de guerra de propaganda. E claro, essa guerra é frequentemente vista como unilateral, porque os Estados Unidos e Israel, como seu representante, como seu posto militar avançado, e o Ocidente combinado, têm um monopólio sobre a mídia. Muitas vezes se acredita que a guerra de propaganda está sempre a favor deles. Mas aqui, se esse desgaste, assim como na Ucrânia, se essa guerra de desgaste continuar, e o Irã conseguir sobreviver e mostrar que estava preparado para esse tipo de conflito. E agora, só para deixar claro, estamos falando no meio de junho, nos primeiros dias disso tudo. Podemos dizer sim, esse é o caso. E acho que muitas pessoas na região, estamos vendo vídeos de pessoas comemorando. As pessoas estão muito, e acho que isso já acontece há alguns anos, muito mais simpáticas ao Irã nessa área. A opinião pública está mudando, especialmente na região, a favor deles. E claro, os Estados Unidos e Israel, eles estão vendo sua credibilidade ser completamente e totalmente destruída porque, por um lado, dizem que vão fazer algo. Por exemplo, dizem que vão derrubar a Rússia, dizem que vão derrubar o Irã. Eles não fazem isso. Eles entram nessas guerras de atrito, eles entram nessas desastrosas disputas de relações públicas, alegando que são os dominantes. Então vemos talvez que é um pouco mais desafiador do que eles supunham. E claro, ao fato de que eles atacam civis. Eles matam pessoas comuns. Eles matam pessoas que não são combatentes. E claro, vimos isso em Gaza. Vimos isso em toda a região. E agora estamos vendo isso no Irã. E agora Israel, claro, também em diálogo com os Estados Unidos, está dizendo que vai fazer o mesmo com Teherã. Então isso só vai continuar a corroer a credibilidade do Império.
sem dúvida. This is only going to continue to erode the credibility of the empire, no? Absolutely. And again, I hate to keep going back. Com certeza. E novamente, eu odeio ficar repetindo isso, mas o artigo do Brookings lá de 2009, o maior medo deles era que o Irã percebesse essa armadilha, não caísse nela e jogasse bem suas cartas para parecer exatamente como é, a vítima de agressão militar ocidental. Uma agressão injustificada, sem motivo, sem provocação. E o mundo inteiro está olhando para o Irã agora e dizendo, Israel e os Etoile começaram isso. Os próprios relatórios de inteligência dos Estados Unidos diziam que o Irã não está nem perto de conseguir uma arma nuclear. Eles não estão tentando, não querem negociar. Eles estavam indo para as negociações. Não importava quantas pessoas dissessem que isso era um erro de julgamento, porque os Estados Unidos obviamente não estavam negociando de boa fé. E agora, olhando para trás, é óbvio que não estavam mesmo. Então eles jogaram muito bem. Este é um passo muito difícil pelo qual eles têm que passar. Mas agora, e se eles tentassem buscar projetos de armas nucleares? 5 ou 10 anos atrás, todo mundo diria, sim, o Irã é o problema. Olhe para eles. Os Estados Unidos disseram que é isso que eles estão fazendo. E é isso que eles estão fazendo. Agora os Estados e Israel atacaram quando está claro que eles não tinham essas armas. E agora, e se eles decidirem, não queremos fazer parte deste tratado de não proliferação? Isso não está nos beneficiando de forma alguma. Nunca quisemos armas nucleares. Vocês estão nos forçando a obtê-las por causa das suas ações contra nós. Vocês atravessaram toda a região para nos bombardear. Os Estados Unidos estão do outro lado do planeta, se envolvendo nisso e permitindo que Israel realize essas ameaças. Como você disse, essa narrativa, a narrativa para as pessoas no Ocidente, sempre vai favorecer seus próprios governos. Sempre haverá uma parcela que vai apoiar seus próprios governos, especialmente porque se trata do Irã. E existe esse enorme elemento persistente de racismo e islamofobia, além da propaganda na qual os americanos têm sido imersos há décadas. Mas o resto do mundo vai começar a pensar, não só os Estados Unidos estão sendo irracionais, como também são perigosos. E se eles fizeram isso com o Irã, podem fazer conosco em seguida. E isso é um problema real. Talvez tenhamos que repensar nosso plano de sermos pacientes e apenas esperar que isso passe. Talvez precisemos ser um pouco mais proativos em conter a ameaça que os Estados Unidos e seus aliados representam para a paz, a estabilidade e a prosperidade de absolutamente todos no mundo, inclusive dos próprios americanos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, é claro, comprometeram-se a supostamente defender Israel. Eles enviaram um número impressionante de seus destroyers. Basicamente, o que parece é que os Estados Unidos estão apostando tudo militarmente, o que tem implicações, na minha opinião. E eu gostaria de saber se você tem alguma opinião sobre quais podem ser essas implicações. Tenho alertado há anos. Isso se trata de uma divisão de tarefas. Os Estados Unidos transferiram sua guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia para a Europa. Eles estão preparando uma grande guinada para a Ásia e sempre quiseram terminar completamente de destruir o Oriente Médio antes de fazer isso, porque os hidrocarbonetos vêm do Oriente Médio, vão para a China e alimentam seu crescimento econômico. Isso sempre foi um pré-requisito para a guinada que agora precisam fazer em direção à Ásia. Eles reorganizaram toda a sua postura militar global em preparação para isso. Então, quem acha que os Estados não organizaram isso e não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam pré-posicionando seus sistemas de defesa aérea, defesa antimísseis e tropas. Eles estavam reorganizando todas as suas bases ilegais espalhadas pela região. Eles estavam reorganizando tudo isso antes da provocação que haviam planejado. Sempre foi o plano fazer com que Israel provocasse, assumisse a culpa e a responsabilidade total por iniciar a guerra. Os Estados sempre, leia os documentos de política, os Estados sempre iriam se juntar e fazer parecer que foram arrastados para a guerra, quando na verdade é a guerra deles desde o início. Esse sempre foi o plano. Então, isso é claramente um jogo de narrativa que os Estados Unidos estão jogando, obviamente.
Mais uma vez, se eles não quisessem essa guerra, tudo o que precisavam fazer era reter todas as capacidades que forneceram a Israel e que tornaram isso possível. Se eles não tivessem essas capacidades, não teriam conseguido realizar isso. Teria sido impossível para eles fazerem isso. Então, agora estamos aqui. E uma coisa sobre a qual eu alertaria é que existe um perigo real, mesmo que as pessoas não queiram acreditar nisso. Israel possui armas nucleares. Os Estados Unidos usaram seu proxy israelense, transformando-o no vilão. Todo mundo odeia Israel. A opinião pública está despencando ao redor do mundo. Ninguém gosta de Israel. Eles mesmos se colocaram como vilões. Nada do que fizerem vai chocar ninguém. Se eles usassem armas nucleares contra o Irã, digamos para atingir Teherã ou devastar fortemente sua infraestrutura, alguém ficaria surpreso? E o que alguém faria em resposta a isso? E os Estados Unidos poderiam simplesmente dizer, bem, nós dissemos para eles não fazerem, mas eles fizeram mesmo assim. É só isso que eles precisam dizer. E o que alguém poderia fazer a respeito disso? Mas estamos entrando em águas desconhecidas aqui. Isso é incrivelmente perigoso. Isso é uma provocação enorme, novamente, sobre o presidente Trump, o presidente da paz. Todos, por favor, mantenham isso em mente. Ele sempre ia fazer isso. Ele se passou por presidente da paz para deixar as pessoas complacentes, dar uma falsa sensação de segurança e criar uma negação plausível entre ele e Israel. Então precisamos ser muito, muito, muito cuidadosos daqui para frente. Isso sempre foi feito para sair do controle.